paz a todos. Nós vamos dar sequência na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos comentar no capítulo de número 9. Localiza o capítulo 9, a partir do versículo 1. E vamos ao Senhor em oração, meus irmãos. Querido Deus e soberano Pai, Tua palavra é viva e ela é eficaz, ela é digna de toda aceitação. Nós somos dependentes de Ti, dependentes da Tua orientação, da Tua direção. Se o Senhor não for conosco, meu Pai, nada vai fazer sentido, não importa a conquista, não importa aonde nós chegarmos, não importa o sucesso que poderemos ter. Sem o Senhor, Pai, não vale nada. Então, queremos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. E nesse momento nós vamos fazer uso da Sua palavra, que ela, meu Pai, possa atingir o nosso coração como um martelo que esmiuça a pedra. E que o Seu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 9, versículo de número 1. Diz assim, irmãos. Começa Paulo dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Só até aqui por enquanto, meus irmãos. Perceba que Paulo começa dizendo assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Por que ele faz essa observação? Não é que ele mentia nas outras vezes e agora ele vai falar a verdade. Não é isso. O que Paulo vai dizer aqui agora, irmãos, que nós acabamos de ler uma parte, é tão profundo, é tão complexo, que facilmente alguém ia ouvir Paulo falar isso. Mas pera lá, Paulo. Aí também não, né? Você está exagerando. Isso não é verdade. Paulo sabe que o que ele vai dizer é tão profundo que é difícil de acreditar. É tão difícil de acreditar que ele já decide falando: olha, eu falo a verdade, eu não minto. O Espírito Santo é testemunha. Aqui é quase um julgamento. O que ele vai falar é tão profundo, é tão assim, assustador, que ele chama o próprio Espírito Santo, assim: o Espírito Santo é prova do que o que eu vou falar aqui é verdade. O que Paulo vai falar em seguida? Ele fala que ele mesmo desejaria, irmãos, ser anátema. Anátema, que é ser amaldiçoado, por causa do amor que ele tinha pelos judeus, que tinha rejeitado a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu preferia estar separado de Cristo se isto fosse trazer salvação a vocês. Parece um absurdo. Em outras palavras, ele está dizendo: irmãos, eu estou com muita tristeza no meu coração, porque vocês estão rejeitando o Messias, vocês são meus irmãos segundo a carne, e vocês não creem no Messias. Eu preferia, se fosse possível, é o que ele está dizendo, se fosse possível, eu, Paulo, preferia ir para o inferno no lugar de vocês. Não parece absurdo? Ele está dizendo que ele preferia ele se perder se os irmãos dele fossem ser salvos. Isso é tão assim, vamos dizer, profundo, que alguém fala: cara, não é, Paulo? Também não, né? Você está dizendo que você preferia ir para o inferno no lugar dos outros? Isso não faz sentido. Ele sabe que é profundo o que ele está dizendo aqui, que ele fala: o Espírito Santo é testemunha, eu não estou mentindo. Eu desejaria estar separado de Cristo, por amor de quem? Dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, Paulo queria que eles se convertessem e eles tinham rejeitado a Cristo. E ele está tão triste que ele preferia ele mesmo se perder no lugar deles. Irmãos, isso aqui demonstra o profundo amor que o apóstolo Paulo tinha. E uma demonstração de amor é você preferir o bem-estar do outro ao invés do seu próprio bem-estar. A pergunta é: nós somos assim, irmãos? Infelizmente não. Mas nós temos que trabalhar para sermos assim. Você preferir ficar
em uma situação ruim para que o outro esteja numa situação boa. Você preferir trocar o seu bem-estar pelo bem-estar do outro. Você preferir que o outro se erga e você recolha. Ou seja, o Evangelho tem essa pegada. O mundo tem a outra pegada oposta. O mundo vai dizer o quê? Eu sou melhor do que você. Eu vou vencer. Você vai me ver por cima. Eu vou ser exaltado. Você vai ver a minha vitória. O mundo tem essa visão. O Evangelho tem outra visão. Um sentimento de doar. Um sentimento de compartilhar. Um sentimento de amar. De ver o outro bem. É exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele se entregou, morreu na cruz por nós. Lembra de Paulo? Olha o que ele está falando aqui. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala o quê? Meus irmãos, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está vendo? Por que ele tem essa ousadia de falar? Quem jamais, você não vai ver nenhum dos outros apóstolos, irmãos, falando isso. Seja meus imitadores. Pedro era um homem de Deus? Era, mas Pedro não falou isso. João era muito homem de Deus, mas João não falou isso. O único que teve a ousadia de falar, irmãos, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E aqui você vê uma semelhança de Paulo em Cristo, porque Cristo se entregou por nós. E Paulo está dizendo, se fosse possível, eu escolheria padecer na perdição, se vocês fossem salvos. Quem de nós tem coragem de trocar, né, a nossa, por assim dizer, se fosse possível, trocar a nossa salvação pela salvação do outro? Você preferir ir para o inferno e o outro ir para o céu? Paulo está falando exatamente isso. É tão profundo que ele chama o Espírito Santo como testemunha, para ninguém duvidar que ele está falando sério. Ele vai continuar dizendo aqui, são israelitas, estou falando dos irmãos dele, os compatriotas, os judeus, são israelitas, pertencem-lhe à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aqui ele vai dizer, irmão, que os judeus tinham esse privilégio. Deus não se revelou a nenhuma outra nação além do povo de Israel. Deus não deu culto a nenhuma outra nação além do povo de Israel. Os 10 mandamentos foi dado somente a eles. A lei escrita foi dada somente a eles. Os profetas dado a eles. Toda a legislação, todo aquele sistema levítico, toda aquela ordenância, todo aquele sistema que foi dado apenas àquele povo. O próprio Jesus é judeu. E Paulo está dizendo que eles tinham esse privilégio, só que eles rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo. E aqui ele vai dizer, aqui no versículo 5, irmãos, é um dos poucos momentos no Novo Testamento que é usado para dizer que Jesus é Deus. Eu vou ler o versículo 5 para você ver como que é claro. Põe o versículo aí, senhor. Deles são os patriarcas, misericórdia. Com patriarcas, eu não estou aqui, patriarca. Eu estou tocando por patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus. Ó, Cristo é descendente humano, o qual é quem? Então, Cristo é quem? Deus. Jesus é Deus. Está vendo? Paulo dizendo, Jesus é Deus. Isso é muito importante, porque tem gente que não acredita que Jesus é Deus, acredita que Jesus é um ser inferior a Deus. Isso é uma heresia e é uma blasfêmia também. Então, seguindo em frente, irmãos, ele vai dizer assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Alguém pensaria que a palavra de Deus falhou. Vocês viram que nós acabamos de ler que foi aos judeus que Deus deu a lei, os profetas, né? E eles rejeitaram Cristo. Então, como assim? Deus escolhe um povo, dá para esse povo uma lei,
faz com esse povo uma aliança, todos os profetas vêm desse povo, o próprio Jesus vem desse povo, e esse povo rejeita a Deus. Então Deus falhou? Alguém poderia pensar. Aí vem Paulo, de maneira nenhuma. Não pensemos que a palavra do Senhor tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que dentre o Israel tem um Israel de Deus. Dentre os judeus tem um povo escolhido. Não é porque é judeu que automaticamente, por ser judeu, já está salvo. Não é isso. Não é porque é de Israel que é israelita. Não é porque a pessoa é descendente de Abraão que ela é filha de Abraão. O povo de Deus é os da fé. Os eleitos de Deus, não é porque, em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, não é que a pessoa é filho de cristão que ela é automaticamente cristã. Não é que a pessoa nasceu em um evangelho que ela vai herdar isso automaticamente. Não é porque a pessoa eu sou judeu, então estou salvo. Não, você precisa se converter. Então, aqueles que rejeitaram o Messias, não é porque a palavra do Senhor falhou. Rejeitou porque não faziam parte do povo de Deus. Mas dentre os judeus, houve aqueles que aceitaram. O próprio apóstolo Paulo era um judeu, daqueles bem, podemos dizer assim, puro sangue, de pedigree mesmo. Ele era um judeu. A princípio, ele rejeitou. E depois ele creu e se tornou o maior apóstolo. Então, ou seja, nem todos rejeitaram a Cristo. Quem foi que rejeitou? Aqueles que não eram eleitos. E aqueles que a abraçaram? Aqueles que eram o povo de Deus, os escolhidos. Ou seja, então, Deus não falhou, a aliança não falhou. Quem Deus escolheu foi exatamente aqueles que se converteram. Ele vai dizer assim: nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas de que vem ser considerado como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Aqui está citando Gênesis, capítulo 10, capítulo 18, versículo 10. Por esse tempo virei a Sara, terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso aqui, irmãos, Paulo está citando quando Deus chega para Abraão e promete que ele teria um filho. E o interessante é que Sara estava na tenda. E quando Sara já tinha 90 anos de idade, quando ela ouviu o Senhor falar para Abraão que Sara teve um filho, ela riu lá dentro da tenda. Falou assim: como eu sendo uma mulher velha, ainda terei como gerar um filho? Aí Deus falou assim: por que você riu, Sara? Ela: não, o Senhor não ri. Ele: não diga, tu riste sim. Porventura, existirá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Dentro de um ano virei a ti e você terá um filho, que é o Isaque. Isaque também casou. Isaque vai ser pai de 2 filhos, gêmeos. A Rebeca, a esposa do Isaque, quando ela ficou grávida, não era comum muito na época ter filhos gêmeos. Então ela notou alguma alteração, algo fora do normal. Ela orou a Deus porque estava acontecendo aquilo. O Senhor respondeu Rebeca e falou que 2 nações estavam dentro dela. E um povo seria mais forte do que o outro. E o maior serviria o menor. Todo mundo sabe que gêmeos têm a mesma idade, mas um nasce primeiro. Quem nasce primeiro é o mais velho. Quem nasceu primeiro foi o Esaú. E Jacó vem segurando o calcanhar dele. Então Esaú é o mais velho, ou seja, o maior. E antes deles nascerem, o que Deus falou? O mais velho vai servir o menor, o maior vai servir o menor. Então, ou seja, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú antes deles nascerem. É isso que é o ponto de Paulo aqui.
Jacó não tinha nascido, Esaú também não. Nenhum tinha feito o bem ou o mal para Deus escolher um e não escolher o outro. Eles não tinham feito nada ainda. E Deus já disse: eu quero esse aqui e eu não quero esse aqui. Ou seja, a escolha foi feita antes. A escolha é soberana. Irmãos, é a mesma coisa conosco, irmãos. É o que Paulo quer ensinar isso aqui. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque aqui resume o Evangelho. Deus não me escolheu, Deus não te escolheu porque Ele viu coisa boa em você. Porque se a escolha de Deus fosse olhando para o seu coração e vendo você uma pessoa legal, então a escolha de Deus não seria pela graça, seria por mérito. Você conquistou isso, então você mereceu. E aquele outro não mereceu. Então você seria salvo por méritos. E a graça já não seria graça. Chama graça exatamente porque é de graça. Não é porque você tem alguma coisa especial. Deus te escolheu antes de você nascer. E por Ele ter te escolhido é que você se converteu. Vocês entendem isso, irmão? Isso aqui é o divisor de águas. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Aí eles nasceram e cresceram. O que aconteceu? Então, tudo que Jacó viveu e o que Esaú viveu foi um reflexo daquela escolha soberana feita antes deles nascerem. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele vai citar o versículo 13, dizendo: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A palavra aborrecer aqui significa odiar. É pesado, mas é verdade. Vocês devem lembrar, quando nós fizemos a exposição em Malaquias, logo no capítulo 1 de Malaquias, quando Paulo fala assim, está escrito, ele está citando Malaquias capítulo 1. Lembra? Quando Deus falava assim, eu vos amei, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias capítulo 1. Mas vós dizeis, em quem o Senhor tem nos amado? Aí Deus responde, não foi Jacó, irmão de Esaú? Eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Paulo está citando Malaquias, ou seja, olha como é que é interessante, está citando o Antigo Testamento para enfatizar o seu ponto aqui, que Deus escolheu um e não escolheu o outro. A partir dessa explicação de Paulo, vai vir alguns questionamentos na cabeça deles, o mesmo questionamento que vem na cabeça dos irmãos quando ouve a gente enfatizar, quando ouve a gente bater nessa tecla, que é Deus que escolhe. Aí vem a pergunta, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque está dizendo que Deus escolheu antes deles nascerem. Então Deus é injusto? Porque Ele escolheu antes, mesmo deles tiverem a oportunidade de praticar o bem ou o mal? É a pergunta que talvez vocês queiram fazer. Então Deus é injusto? É assim? Aí vem a resposta: de modo nenhum. Pois aí vai citar de novo o Antigo Testamento. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você percebe como é que as coisas de Deus é profunda, irmão? Quem é o homem para... Vai chegar nessa parte, para questionar Deus, né? Deus está dizendo claramente aqui, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Ou seja, aí ele fala aqui, eu vou com versículo 16. Assim, pois, não depende de quem corre ou de quem quer, mas de usar Deus da sua misericórdia. Em outras palavras, se alguém corre, se alguém há de ser salvo, saiba você, meu irmão, que antes da pessoa se achegar a Deus, saiba que primeiro o próprio Deus ativou no coração dessa pessoa o desejo para servir o próprio Deus. Vocês devem lembrar bem do capítulo 3, quando Paulo fala, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que Paulo está dizendo? Não existe quem busque a Deus. Ou seja, o homem não busca a Deus. Eu busco a Deus sim, mas Deus te buscou primeiro. E por ele ter te buscado primeiro, agora você busca a Deus. O que Paulo está dizendo que ninguém busca a Deus é o seguinte: se depender de você por conta própria, sem que Deus haja, ninguém busca a Deus. Na verdade, as pessoas buscam religião.
busca alternativa. As pessoas estão fugindo de Deus. Essa é a verdade. Naturalmente, as pessoas estão fugindo de Deus. Quando você vê pessoas em religiões radicais, fazendo coisas assim, mais difíceis do que o próprio Evangelho, mais esquisitas do que, assim, mais complexas, mais exigentes do que o próprio Evangelho, saiba que aquelas pessoas, elas estão fugindo de Deus. E elas estão buscando uma outra, uma saída. Elas não querem a Deus. Porque as pessoas falam assim, o importante é a sinceridade. A pessoa sendo sincera, não importa em qual religião ela vai, não importa em qual fé, em quem ela professa a fé, o importante é ela estar sendo sincera. Negativo. Você pode ser sincero do jeito que você for, mas se a sua sinceridade é em torno de um outro Deus, que não é o verdadeiro, se você não conhece a verdade, a sua sinceridade não pode salvar. Ou seja, as religiões, a gente tem que ter coragem de falar, todas as religiões são falsas, irmãos. Porque todas as religiões, elas pecam no alvo. A única verdade é o que Jesus falou em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro jeito. Não tem como chegar a Deus sem Cristo. Então, por isso que o cristianismo, ele é tão odiado, ele é tão perseguido, porque parece a arrogância nossa, né? Falar assim, só Jesus salva. Você está sendo arrogante demais. Enquanto as demais religiões aceitam, né, que você professa a sua fé de aonde você quer professar, e tudo bem. Só que não, a verdade, ela é absoluta. E voltando aqui no nosso ponto, Paulo vai responder a pergunta: não há injustiça da parte de Deus, porque Deus já falou que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser, ele vai ter compaixão de quem ele quiser, não depende da vontade humana, até porque a vontade humana está escravizada. Então, mas depende de Deus que usa de misericórdia. Versículo 17, ele vai citar de novo as Escrituras, ele vai citar de novo o Antigo Testamento. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O exemplo de Faraó aqui, lembra das pragas? Moisés chegou, deixa meu povo ir. Faraó endureceu, Deus endureceu o coração de Faraó. Não que Faraó era inocente, tá? Não é esse o ponto. Faraó já era ímpio, ele rejeitava a verdade, ele era incrédulo. Deus apenas endurecia aquilo que já estava endurecido. E Faraó não deixava o povo ir. E assim foi 10 pragas. Deus foi humilhando o Egito. Deus foi humilhando eles até chegar na parte de quais a última praga foi a morte dos primogênitos. Só que não foi ali que Deus humilhou completamente o Egito. Foi quando eles foram atrás do povo. E aí aconteceu a abertura do mar. E eles todos morrem afogados. E a história se espalhou. E o mundo inteiro sabe disso. O mundo inteiro divulgou esse feito. Que Deus humilhou o Egito. Ou seja, Deus foi glorificado através do endurecimento do coração de Faraó. A incredulidade de Faraó glorificou a Deus. De que forma? Deus fez esse sinal extraordinário. Porque se na primeira vez que Deus transformou a água em sangue, Faraó já tivesse deixado o povo ir embora, não teria acontecido mais nada. Deu para entender? Se da primeira vez ele tivesse deixado o povo ir, não teria os piolhos, não teria as rãs, não teria os tumores, não teria a chuva de pedra, não teria a escuridão, não teria a morte dos primogênitos, não teria a morte do soldado no meio do mar. A história tem sido bem pequenininha, mas Deus endureceu o coração dele com o fim de ser glorificado. E de fato aconteceu, conforme Deus determinou. Aí no versículo 18 é a conclusão que ele fala: logo, ou seja, dito isso, Deus, irmãos, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele também endurece o coração de quem ele quiser endurecer. Você percebe que a nossa vida de tal maneira está nas mãos de Deus? No versículo de número 19, aí o opositor de Paulo,
aquele que está ouvindo esse argumento, achando esquisito e querendo retrucar Paulo, tu, porém, lhe dirás, de que ele se queixa ainda? Pois que jamais resistiu à sua vontade? O argumento aqui é o seguinte: Paulo, tu está dizendo aí que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece o coração de quem ele quer endurecer. Então, já que é assim, por que Deus então condena a pessoa? Já que ele próprio não teve misericórdia dela. Por que Deus então exige tantas coisas? Por que Deus cobra de alguém se ele próprio é que não deu a graça para a pessoa se arrepender? Por que Deus vai cobrar do pecador se ele próprio não teve misericórdia dele? Esse é um argumento interessante que alguém está fazendo. Aí vem Paulo com uma resposta. Aí quando você pensa que Paulo vai gastar aqui umas linhas para explicar, vai criar aqui um argumento longo, explicando detalhes e por detalhe, por quê e por que daquilo outro, vem a resposta de Paulo. Quem és tu, ó homem, para que discutires com Deus? Resposta curta e grossa. Percebe, irmão? Vocês entenderam o que está escrito na Bíblia isso? Quando o homem está perguntando, Paulo, já que Deus escolhe, e já que Deus endurece o coração, já que Deus tem misericórdia de uns e não tem de outros, por que Deus não. Por que ele condena aquele que ele próprio não teve compaixão? Aí vem Paulo, quem é você para discutir com Deus? Você percebe que a resposta é curtinha e bem direta? Porque aqui tem um mistério, irmão. Paulo não gasta tempo explicando, porque aqui não tem espaço para explicar. Porque se você tentar entender isso aqui, você vai chegar num ponto muito complexo e você não vai chegar a lugar nenhum na sua discussão. Porque Deus é soberano. Lembra que ele falou para Isaías? Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Meus caminhos não são os seus caminhos. Ou seja, Deus é totalmente outro. Deus está em um nível totalmente separado de nós. Então não pense você, meus irmãos, que é possível compreender Deus na sua plenitude. Não pense você que você vai pegar todas as pontas e vai encaixar tudo certinho. Deus não é pequeno para você fazer isso. Você vai chegar a momentos que você não vai entender absolutamente nada. Você fala assim, mas eu acredito assim mesmo, porque Deus é soberano. E Ele não compartilhou comigo todos os detalhes. Irmãos, Deus atribuiu a nós alguns dos seus atributos. Claro que não de forma perfeita. Por que a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? Sabe por quê? Porque, por exemplo, Deus é um criador, ele é criativo. O ser humano também é criativo, não é? O ser humano inventa tanta coisa. Isso aí significa ser imagem de Deus. O ser humano não é um ser inteligente. Nós não temos sentimentos bons, irmão, no coração. Nós não amamos os parentes, a família, as pessoas. Deus ama. Então percebe que Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos. Agora, alguns outros e muitos outros atributos de Deus, Ele não compartilhou conosco. Por exemplo, Deus não compartilhou conosco a sua onisciência. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos quase nada. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Nós só podemos estar no mesmo lugar. Certo? Deus é onipotente. Ele pode qualquer coisa, não pode tudo, nós não podemos quase nada. Deu para entender? Então, ou seja, alguns dos atributos de Deus, ele é só dele. Isso faz dele ser único, separado de qualquer coisa. Agora, alguns atributos ele compartilhou conosco, mas não compartilhou com os demônios. Os demônios não têm isso. Os anjos não têm isso. Você sabia que anjos não têm sentimento, irmãos? Anjo não pode chorar. Anjo não sente raiva. Sério, anjo não tem sentimento. Animais é outra coisa. Animais não é um ser racional. Então você percebe que alguns dos atributos o Senhor compartilhou conosco e outros não. Seguindo aqui, irmão, para a nossa exposição, no versículo de número: quem és tu, homem, para questionar, discutir com Deus? Ou seja, não tem espaço para discussão aqui. Aí vem o argumento de Paulo: porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim?
Pode, irmãos, o objeto, a cadeira pode se levantar e falar para a pessoa que fabricou: por que você me fez branca e com um quarto terno? O objeto pode falar? Olha a ilustração que Paulo usa aqui, seguindo em frente. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Ou seja, imagine um oleiro, tem um monte de argila, um monte de barro. Ele tem domínio sobre todo aquele barro. Ele escolhe uma parte ali e faz um vaso para a honra. Capricho, faz um vaso bonito. Aí o outro, o resto do barro, ele faz um vaso normal. O barro aqui é a humanidade. Deus é o oleiro. E nós somos os vasos de honra, irmãos. Só que tem. Eu sei que vocês vão achar esquisito isso aqui. Porque literalmente eu estou dizendo que tem gente que é vaso de desonra. E não é eu que estou dizendo. Está dizendo aqui que Deus tem o poder, o oleiro. Primeiro ele fala. Primeiro, quem é você para discutir com Deus? Aí a gente já baixa, né? A gente já fica, meu pai. Então, está estranho. Aí ele fala assim: pode um objeto falar para o quem fez? Por que você me fez desse jeito? Ou não tem um oleiro poder, já que o barro é dele, ele não pode fazer o que ele quiser naquele barro? Deus é o oleiro, o barro é a humanidade. Deus não pode fazer o que ele quiser das suas próprias criaturas? É o argumento de Paulo. É, é pesado para quem não está acostumado, entendeu? Para quem não está acostumado, parece um absurdo. Eu quero ver tirar isso aqui da Bíblia, né? Porque está muito claro isso aqui. Aí vem, quem fala aqui, ó. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Foram dois grupos, os vasos de ira e os vasos de glória. Ou seja, Deus preparou de antemão. Aqui tem um ponto, o que faz as pessoas ficar confusas aqui, é porque a gente olha para Deus e a gente pensa, Deus é um Deus de amor, de fato, de amor, só que ele é completo. Esse Deus de amor também é um Deus de ira. Ira não é raiva igual a nossa raiva. A nossa raiva é uma raiva pecaminosa. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira contra tudo aquilo, ou seja, contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é oposto ao que Deus é, Deus fica irado. Neutralidade não existe para Deus. Deus não é neutro. Isso é você ser neutro é a coisa mais tola. Ou você está de um lado ou você está do outro. Igual o Lucas falou, nem muro existe. Né? A pessoa não está em cima do muro, não. Não tem nem muro. Esquece muro. Nem muro está lá. Então, ou seja, então Deus ele não é neutro. Deus, ele é, sabe, ele tem um lado. Deus é santo. Se ele é santo, tudo que não é santo, Deus odeia. Deus ama bebês. Quem é a favor de aborto, Deus está odiando aquela prática. Deu para entender? Então Deus ama o que é certo. Deus ama a verdade. Quem gosta de mentir, Deus está odiando aquela prática. Porque ele não pode amar a verdade e fazer vista grossa da mentira. Ou seja, Deus não pode ficar neutro. Então, de um lado ele ama, do outro lado ele odeia. Só que não é ódio pecaminoso, é ódio santo. É o que Paulo está dizendo aqui. De um lado, Deus preparou o vaso para mostrar a sua justiça, o seu amor. Do outro lado, vasos de ira para mostrar a sua indignação, a sua ira. Aí vem a conclusão de Paulo. Os quais, esses vasos de glória aqui, irmãos, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Lembra? Deus tem um povo só. E Deus tem um povo dentre os judeus e um povo dentre os gentios. Nós somos vasos de quê, irmãos? De honra, irmãos, de glória. É o que Deus está falando aqui. Assim como também diz em Oséias. Aqui eu vou passar para a parte final. Chamei o meu povo
ao que não era meu povo e amar a quem não era amado. Você percebe que Paulo está citando o Antigo Testamento aqui o tempo todo. E no lugar em que lhe se havia dito, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, de novo, quando vai citar o Antigo Testamento. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então percebe aqui, mais uma vez, ainda que o número seja como a areia do mar, ou seja, é muita gente, é muitos judeus, mas é o remanescente. Remanescente é um grupo menor, dentro de um grupo maior. Se a gente for analisar hoje na igreja, você acha que todo mundo que diz que é evangélico está salvo? Você acha que esses 60 milhões, 50 milhões, 60 milhões de evangélicos no Brasil, você acha que é verdade isso? Essa galera toda? Pelo amor de Deus, né? É tanta coisa esquisita acontecendo nas igrejas. Você acha bem que essa galera toda tá tudo, é um pacote que está tudo salvo? É o remanescente. Remanescente é um grupo. Podemos dizer assim: Deus tem uma igreja dentro das igrejas. Deus tem uma igreja, que ela é um corpo invisível, universal, ela não tem placa, no céu não tem presbiteriano, não tem batista, não tem assembleano, no céu não tem, isso não existe. Tem um povo lavado pelo sangue de Cristo. Não importa onde a pessoa está. O importante é que ela está em Cristo. Então, a igreja de Cristo não tem placa. A igreja de Cristo é o povo dele. E aonde está esse povo? Está espalhado por aí. Não quer dizer que está todo mundo que está nas igrejas é o povo. Tem um povo dentro dessa galera toda. Assim como dentro dos judeus tem um povo que vai ser salvo e o restante não. É o que ele afirma aqui. Ainda que, como já disse, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Eita. Como Isaías já disse, e você percebe que ele está citando direto a Isaías, no Antigo Testamento, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Aí vem a conclusão. Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, assim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Em outras palavras, o judeu que tinha a lei, que tinha os mandamentos, que tinha todo aquele conhecimento, não atingiu, porque não foi misturado pela fé. Os gentios que não queriam saber, os gentios que nem conheciam a lei, os gentios que nem estavam buscando, foi que a alcançou. Por quê? Pela a fé. É o que está dizendo aqui. Que a fé que os ortogou, a fé que os colocou do lado de dentro, e não simplesmente porque era judeu. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. De novo ele citou o Antigo Testamento. É rocha de escândalo, e aquele que nela crê jamais será confundido. Ou seja, essa rocha aqui é Jesus Cristo. Os judeus tropeçaram na pedra principal. A ideia aqui de rocha de esquina, Pedro vai citar também, rocha, pedra angular, é aquela pedra principal que fica na parte mais bonita, na parte que mais dá destaque. Então, quando os pedreiros iam construir, dentre todas aquelas pedras que eles iam usar, eles procuravam a principal. Eles não perdiam de vista a principal. E a principal era colocada no destaque. O que os judeus fizeram? Simbolizando aqui os pedreiros. Eles não souberam procurar, e a principal pedra é a que eles ignoraram. É como você vai construir uma casa, aí o dono fala assim, olha, tem essa parte aqui, a que eu quero assim, é a parte mais bonita. Aí você vai ter que, né? Aí você chega lá, aquilo que a pessoa falou para você fazer, é que você joga fora. Aí você pega o resto e coloca. Deu para entender, irmãos? Então Jesus foi a pedra principal que eles rejeitaram. E quem nele crê não será confundido. Irmãos, eu vou até aqui, eu espero que vocês tenham compreendido. Isso aqui vai ajudar vocês depois na confissão de fé de sexta-feira. Vocês certamente se deparam com mensagens assim, e nós vamos mostrar dentro da Bíblia alguns temas que
Algumas pessoas odeiam, porque as pessoas não querem dar glória a Deus, as pessoas querem glória para si. E quando você enfatiza que tudo que você merecia era a perdição e a graça de Deus te alcançou para te dar a salvação, toda a glória vai para Deus e nós só nos resta levantar as mãos e agradecer a Ele. Amém, irmãos? Toda a glória somente a Deus. Por isso que o povo de Deus, se entender o Evangelho, é o povo mais simples, é o povo mais humilde da face da terra. Aonde tem um cristão orgulhoso, tem alguém que não entendeu o Evangelho. Porque o orgulho pressupõe que a pessoa é melhor do que a outra. A humildade, a pessoa já parte do entendimento que tudo que ela é, tudo que ela tem, vem de outro, vem de Deus. E que ela só é um privilegiado de receber. Amém, irmãos? Eu vou orar. Hoje também é dia dos pais. Quem é pai aqui? Só um. Só Rodomiro. Mas eu oro para o Rodomiro estar aqui e eu faço a oração por todos os pais, né, espalhados pelo mundo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, meu Deus, pelo teu povo que aqui está, por aqueles que vão depois acompanhar esse ensinamento. Sabemos que é controverso em alguns pontos, mas nós não falamos nada que não esteja escrito, meu Pai. A tua palavra não é tão difícil de entender, ela é difícil de engolir. E que o Espírito do Senhor possa nos dar compreensão em tudo. Querido Deus, que o Senhor abençoe todos os pais. O Senhor, como Pai, o Senhor sabe bem, meu Deus. Então, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que têm filhos, meu Pai. O Senhor possa dar dando sabedoria. Aqueles, meu Deus, que têm filhos e estão passando por aperto financeiro, sendo humilhados. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor abençoa todos, meu Pai, que sofrem. Todos aqueles pais que estão sofrendo. O Senhor vai de encontro a eles. Aqueles, meu Pai, que estão distantes. Meu Deus, ajuda os familiares, ajuda os pais. Abençoa também, meu Pai, que os pais sejam presentes. Porque como é difícil um filho crescer, meu Pai, sem a referência paterna, crescer sem a referência de um pai. Que o Senhor possa dar esse privilégio a todos os filhos, que os seus pais estejam presentes. Abençoa, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Quarta-feira, irmãos, a continuação de Romanos, capítulo 10.